Bem, pessoal, voltando aqui aos vídeos, queria fazer uma discussão sobre a questão das eleições, né? Época de eleições, as pessoas querem ser eleitas e elas se utilizam das redes sociais para conseguir fazer isso. Seja ainda em debates, então, por exemplo, você tem debate aí em vários podcasts, né? Então, aqueles que estão sendo candidatos ficam debatendo, brigando às vezes parece que vão até sair na mão. Você tem isso no Instagram, no Facebook, as pessoas nas outras plataformas, enfim, elas se utilizam disso para tentar mostrar algum tipo de serviço, se elas já são deputadas, vereadoras, e assim vão tentar novamente ser eleitas, ou se elas estão tentando ser eleitas a primeira vez, elas se utilizam dessas plataformas para conseguir esse objetivo, né, buscando um maior número de engajamento nos seus vídeos, né? Com essas visualizações, supostamente eles vão ter eleitores suficientes para conseguirem chegar no parlamento, enfim, onde elas quiserem. Beleza? Aí eu vou pegar um pequeno vídeo de uma vereadora do PSOL. Isso não acontece só com o PSOL, isso não acontece só com a esquerda, isso acontece com o PSOL, com a esquerda, com a direita, com o centro e todo mundo nesse período quer ser eleito e se utiliza das redes sociais para isso. Aí eu vou pegar a vereadora falando de uma questão muito grave que aconteceu recentemente, né? A morte de uma criança numa creche conveniada, que tem lá, que fica na Moca, que tem grande parte da sua clientela, vamos dizer assim, né? Como se fala hoje, de pessoas oriundas de países africanos, né? Inclusive é o caso dessa criança. Beleza? Então vou trazer o que ela está falando, eu vou mostrar o que uma pessoa comenta no perfil dela, e a partir daí vou fazer um debate sobre se realmente o PSOL e o PT estão lutando pelo fim de creches conveniadas. Ok? Então vamos lá. A escola está sem responsável? A escola não tem ninguém responsável? Diretora, por favor, responsável. Você entrar, mas por enquanto você não pode entrar. Queria só que você desse licença para as mães pegar as crianças. Então, eu queria que uma pessoa responsável pela escola viesse aqui falar para mim por que eu não posso entrar. Então, mas você vai deixar de entrar? Claro, eu vou deixar as mães entrar porque eu sou uma pessoa educada. Mas eu tenho o direito de entrar em todas as escolas municipais, inclusive as conveniadas. Como vereadora, ó, tenho minha carteira aqui. Vocês estão infringindo um direito constitucional. Gente, eu tô aqui na porta do SEI, Luz do Brás, onde hoje aconteceu uma manifestação da família do Abdullah Jay e também do pessoal aqui do entorno que foi solidário, principalmente a comunidade senegalesa, a comunidade africana, os imigrantes que vieram aqui se manifestar e protestar contra o que aconteceu aqui dentro deste SEI. E agora eu estou aqui tentando entrar lá para ver, verificar. Porque, inclusive, este SEI funcionou normalmente no dia seguinte da morte do Abdullah. Não tem nenhuma placa de luto aqui, ó. Podem ver, não tem nada. Eles não estão deixando entrar. Estou aqui com a minha credencial de vereadora da cidade de São Paulo, que me dá o direito de fiscalizar todas as SEIs, mesmo os conveniados, e eles simplesmente estão negando esse direito. Então, isso aqui também a gente vai relatar para o Ministério Público. A gente já entrou com a representação do Ministério Público, pedindo o descredenciamento dessa mantenedora, dessa conveniada, porque o que aconteceu aqui, além de ter a investigação, só prova que esta conveniada não tem nenhuma capacidade para gerir um SEI. A escola está sem responsável. Ou o responsável está lá escondido, ou simplesmente não tem ninguém responsável aqui por esse SEI. Esse SEI tem que ser imediatamente desabilitado pela Prefeitura de São Paulo. E mais, tem várias denúncias chegando para o nosso mandato de outras conveniadas com os mesmos problemas. Hoje a gente também recebeu informação aqui na manifestação de mães que disseram que é uma professora para cada 15 bebês. E também que a grade que prendeu a cabecinha do Abdullah e que causou a morte do Abdullah continua no mesmo lugar. Gente, é muito absurdo. E nós vamos continuar investigando e nós também queremos entrar aqui dentro para verificar tudo isso. Nós, se eles nos fecham o portão, nós vamos entrar aqui com mandado judicial. A responsável... Bem, aí a vereadora, que eu não conheço, né, está fazendo uma reclamação justa, evidente, porque você está falando de uma criança de 1 ano e pouco morrer dentro de uma escola, não é qualquer coisa, né? O pai e a mãe deixam a criança e depois ela volta num caixão, ela volta morta, isso é um absurdo completo. Mas em nenhum momento, pelo menos nesse vídeo, a vereadora parece estar reclamando do processo de conveniamento de SEIs, ok? Ela está reclamando de uma SEI específica, de uma empresa que
organiza essa SEI, que administra essa SEI, e está reclamando e pedindo que ela seja, né, desconveniada. Mas ela não está, nesse vídeo, dizendo de que a própria questão do conveniamento, né, de SEIs, por exemplo, de escolas e assim por diante, de ensino fundamental, ensino infantil, depois vai chegar no fundamental, como o prefeito já deixou claro, já seria um erro, já seria um grande problema. Ela não está questionando isso nesse vídeo em particular. Pode ser que em outros ela faça isso, eu não sei. Não posso afirmar porque eu não vi, estou vendo esse. Essa vereadora, eu já vi em vários debates, ela aparece em vários podcasts debatendo, né? Nem sempre eu fico vendo inteiro, porque eu não tenho muito saco de ver esses debates, porque geralmente eles querem engajamento para que essas pessoas consigam ter votos para as próximas eleições. Não sei se é o caso da vereadora, mas o fato dela estar em vários podcasts, para mim, né, eu acabo achando que seja isso. Beleza? Vamos ver o que uma pessoa diz sobre isso. Vai dizer o seguinte: é engraçado como algumas autoridades só aparecem para visitar a creche depois de uma fatalidade. Antes disso, onde estavam quando os profissionais de educação precisavam ser ouvidos, valorizados e defendidos? As exigências aumentam a cada dia, mas poucos levantam a voz pelas nossas condições de trabalho. É triste perceber que a atenção chega quando já é tarde demais. Bem, aí a pessoa está fazendo uma reclamação direta, né, para a vereadora, dizendo o seguinte, né? Olha, vereadora, eu até entendo a senhora querer reclamar, faz todo sentido, mas a senhora só aparece quando acontece alguma fatalidade. Por que a senhora não esteve nessas escolas conveniadas, né, antes de acontecer esse processo? E aí eu me pergunto no seguinte, né? Será que o partido PSOL, né, antes vamos colocar aqui, será que o partido PSOL ele está contra as políticas de escolas conveniadas? Vamos ver. Aí eu vi aqui, né? Recebi uma informação de que o PSOL e a rede confirma apoio a Haddad ao governo de São Paulo e oficializa a candidatos em convenção. Ou seja, o PSOL está apoiando o Haddad como governador do estado de São Paulo. Aí você fala, mas amigo, o Haddad não é melhor do que o Tarcísio? Cara, o Haddad pode ser melhor que o Tarcísio. Eu não estou discutindo aqui se o Haddad é melhor ou se é pior. Eu estou dizendo aqui, será que o Haddad, quando prefeito, acabou com as escolas conveniadas? Será que o Haddad, quando era prefeito, lutou pela ampliação das escolas públicas? Será que o Haddad, quando era prefeito, ele bateu de frente com a privatização de escolas? Aí vamos ver o que o Haddad fez quando ele era prefeito, para a gente saber se ele, enquanto governador, possa fazer diferente. Aí vamos ver o que o Haddad fez quando ele era prefeito, com relação às escolas conveniadas. Então vamos lá. Aí recebo essa informação no próprio site da prefeitura, dizendo, né, olha aqui, o site da Prefeitura de São Paulo, de 2013, está dizendo: parceria com creches conveniadas serão ampliadas com controle de qualidade. Mas não sei como é que é esse controle. Prefeito Haddad participou nessa quarta do Fórum de Educação Infantil das entidades conveniadas na Câmara. Além da construção de unidades de rede própria, o prefeito defendeu a ampliação de parcerias para atingir metas. Ou seja, será realmente que o Haddad é esse político que vai acabar com a ampliação da presença de empresas privadas na educação? Porque quando ele foi prefeito, ele aumentou com a justificativa de conquistar uma meta. Será que, se por acaso as escolas municipais ou estaduais conseguirem ter metas, aquelas que são conveniadas, né, metas no Enem e assim por diante, o Haddad vai seguir com o processo que começou agora, o Ricardo Nunes na prefeitura, de fazer com que as escolas sejam privatizadas? Ou será que ele é contra a privatização quando quem está no poder não é ele? Por exemplo, ele está reclamando agora da CPTM e assim por diante. Mas quando ele era prefeito, ele também fez privatizações. Ele também aumentou as escolas conveniadas. Então, quando ele era ministro da Educação, o que ele fez também? Ele fez também lá o ProUni. Por
aumentou as universidades públicas ao ponto de não precisar do ProUni? É porque ele vai dizer que vai precisar dessas empresas privadas, das escolas privadas, universidades privadas, para conseguir atingir a meta. Mas quando você faz isso, você abre mão da questão pública e você entende de que ter o apoio da iniciativa privada pode ser alguma coisa razoável. E aí a gente tem a morte de uma criança. E aí, o que vai acontecer? Nada. Por quê? Porque todos esses políticos, seja de esquerda ou de direita, e aqui eu estou colocando os de esquerda por causa da vereadora, no fundo, não bate de frente com a principal questão que está sendo levantada aí, que é a educação de crianças pobres estarem nas mãos de empresas privadas, que evidentemente não deve ter uma preocupação muito grande com relação a elas. Será que o salário desses professores, coordenadores, diretores, que trabalham na escola lá, nessa escola conveniada, é o mesmo dos salários dos professores, coordenadores que estão na prefeitura concursados? Se não, por que o Haddad, quando era prefeito, quis aumentar o número de professores, coordenadores, diretores e assim por diante, de funcionários para ganhar menos? Que ele está preocupado com a educação? Que ele estava preocupado realmente com a questão da qualidade do ensino? Então, o que eu estou trazendo aqui, pessoal, é o seguinte. A pessoa vota em quem quiser. Evidente. Se ela quiser votar, inclusive, também, não há problema nenhum. Mas o que a gente consegue perceber cada vez mais no modo que a gente está vivenciando, que é o modo neoliberal, né, político, econômico, assim por diante, cada vez as pessoas, esses políticos, se parecem mais, mesmo estando em partidos diferentes. Porque, no fundo, a questão principal, que é econômica, mundial, é determinada por esses grandes conglomerados, que vão dizer como deve funcionar a saúde, a educação e assim por diante. Eu peguei só a parte da educação com o Haddad, mas o Haddad também não bateu de frente com as questões das conveniadas na saúde. Ou seja, esse modelo que tem um sugestivo nome de parceria público-privada, está entendendo? Na qual o público dá o dinheiro e as privadas administram, e ser administrado por uma privada, a gente sabe que pode não ser uma boa, lembrando que o significado da palavra privada, ok? Deixa claro de que o pessoal que deveria bater de frente com essas questões, está entendendo? A vereadora está batendo de frente com uma conveniada, evidente, porque houve um processo extremamente violento aí da morte de uma criança, mas como é que a gente pode passar dessas questões para uma questão superior, na qual cada vez mais a comunidade esteja dentro dessas escolas e com o corpo diretivo, né, o corpo das duas professores, administrem as relações, né, que acontecem cotidianamente? Caso contrário, a gente sempre vai achar de que passar para o Estado ou para a iniciativa privada pode resolver o problema. E o que a gente sabe, e o que a gente vê, e o que aconteceu recentemente, demonstram o contrário. Por isso, na minha avaliação, nesse momento, não há muita diferença, né, que esses partidos de esquerda e os partidos de direita estão falando sobre educação. No fundo, eles mudam um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas, quando eles estão no poder, essas políticas que começaram com partidos de direita continuam com eles. Tanto que não houve uma mudança radical quando entrou lá o Bruno Covas e entrou o Ricardo Nunes com relação aos conveniados. Eles expandiram. Já que o próprio Haddad, quando era prefeito, também fez isso. Ele não acabou com essa política que vinha do anterior dele. Ou mesmo que o PT faz agora no governo federal e assim por diante. Então, essa questão para a gente pensar. Primeiro período eleitoral, as pessoas se utilizam de redes sociais, de desgraças alheias, às vezes, para conseguir ser eleitas. Ou, às vezes, desgraças próprias, né? Para as pessoas ficarem com pena dela e, a partir dessa, né, questão de ficar com pena, voto. E segundo, de que as políticas sociais, principalmente ligadas à educação e saúde, às vezes, não tem grandes transformações quando se trata de direita e esquerda, visto de que as parcerias públicos-privadas, né, que na saúde e na educação tem a sugestiva ideia, né, ou de empresas ou de escolas fazerem esse processo de gestão, né, acabam acontecendo, seja por um partido ou outro.
Então, era isso que eu queria trazer para a gente refletir e pensar aí sobre essas questões da educação e da saúde no momento atual. Então é isso, um abraço a todos e todas.